18 de novembro de 2025. Estamos no quarto ano e no dia 268 da guerra na Ucrânia. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Hoje, como sempre, dou as boas-vindas a todos do canal, novos e antigos espectadores, assinantes e a equipe do algoritmo, sempre presente. Os russos estão tentando cercar a cidade de Jampil, formando um bolsão e forçar as unidades ucranianas na cidade a se renderem. Atualmente, a situação é que a 119ª Brigada de Defesa Territorial está estacionada para cobrir exatamente a estrada T053. Do outro lado está o 19º Regimento da 67ª Divisão, que é este regimento de tanques aqui, e a 169ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, também chamada de Brigada de Assalto. Ou seja, com uma capacidade ofensiva teoricamente maior. O objetivo deles é alcançar esta estrada e forçar a 119ª Brigada a recuar mais. Antes disso, conquistar Jampil e usar isso aqui como uma base de apoio para abastecer daqui e poder realizar novos ataques em direção à estrada. Acho que eles vão tentar conquistar esse caminho aqui e depois seguir pela rodovia em direção a Liman. Eles estão fazendo tudo isso porque há 2 anos não conseguem avançar aqui em Torsk. Eles ainda não conseguiram conquistar completamente o local e também não conseguiram avançar mais para o oeste daqui. Para justamente alcançar Liman por esta estrada aqui, ou seja, praticamente pela entrada leste. Por isso, os russos, como sempre, quando ficam presos, buscam outro caminho e avançam. Eles encontraram aqui que também está defendido só por uma brigada. Não notei nada diferente nesta área, nem durante minha pesquisa. Ainda há brigadas ucranianas aqui embaixo, responsáveis principalmente por esta área, especialmente em Sivers. Porém, quase nada cobre toda esta área. Presumo que tudo isso faz parte da 119ª. Responsabilidade da Brigada de Defesa Territorial, já que Torsk ainda concentra tropas ucranianas. Durante toda a linha de defesa de Torsk a Sivers, este era provavelmente o ponto mais fraco. Por isso, os russos tentam conquistar o local. Ontem saiu um artigo interessante na British Broadcasting Corporation que quero comentar rapidamente aqui. Porque ele mostra o óbvio, que muitos não querem enxergar. E muitos políticos e fabricantes aqui no Ocidente, na minha opinião, também nem percebem de verdade. Um major ucraniano estava na Polônia, em um campo de treinamento da OTAN, para treinar pilotos de drones poloneses e mostrar do que se é capaz com drones. Como alguns países da OTAN ainda têm um acordo, e é com a Ucrânia, que busca uma produção de drones e treinamento que funcione nos 2 sentidos. Isso significa para a OTAN, o que é vantajoso para eles, que eles podem aprender com as experiências diretas e desenvolvimentos de uma guerra de drones em andamento e treinar com base nisso. E para a Ucrânia, eles recebem recursos, mais incentivos e instalações de produção à disposição. O exercício foi, na verdade, bem simples. O major ucraniano e seus homens se entrincheiraram e paraquedistas poloneses deveriam infiltrar e conquistar essa posição sem serem vistos. Mas a manobra falhou repetidamente, pois os pilotos de drones ucranianos conseguiram localizar os paraquedistas poloneses a longa distância usando um drone Mavic comum e os atacaram várias vezes. Não importava como tentavam se aproximar das trincheiras, mesmo antes de chegarem perto da Ucrânia. O comandante do pelotão polonês chamado Jakub, esse é um nome alterado. Ele então perguntou se poderiam deixar de usar os drones, pois caso contrário não conseguiriam se aproximar o suficiente, e o major ucraniano respondeu apenas com a frase: Jakub, isso não é possível. Infelizmente, estamos nos preparando para uma guerra. Isso foi apenas um exercício, mas mostra como até mesmo drones de reconhecimento comuns e pequenos, que qualquer um deles pode comprar na Amazon, são importantes. Enquanto isso, vejo que o foco no Ocidente está mais em variantes muito caras, que muitas vezes têm ou deveriam ter mais funções do que realmente são necessárias. Por outro lado, isso também mostra que os drones sozinhos não são o problema, mas sim, principalmente, quando não se tem medidas de defesa suficientes ou nenhuma, como neste caso. E é por isso que não se consegue avançar nem mesmo algumas centenas de metros sem ser detectado. Vamos seguir sobre drones.
Dnipropetrovsk, na Ucrânia, sofreu mais um ataque noturno de drones. Segundo relatos dos moradores, foram ouvidas mais de 20 explosões, o que é bastante para um ataque local. Os russos também atingiram a torre de televisão e danificaram a infraestrutura novamente. A lenda russa invertida do ataque agora está começando. Blogueiros pró-guerra, que por anos reforçaram a linha e a narrativa de Moscou, estão cada vez mais na mira das autoridades. O que você fez? Nomes como Roman Alyoshin e Tatiana Montian são exemplos de uma ampla onda de processos. Desde a acusação de ser um agente estrangeiro até acusações de terrorismo, tudo está incluído. O chamado delito deles consiste em terem criticado abertamente falhas militares, corrupção e caos na cadeia de comando. Há cerca de 2 meses, acho eu, comentei de forma irônica em um relatório de situação que percebi que cada vez mais blogueiros de guerra russos estão falando abertamente sobre as falhas ou erros de seus comandantes e que eles deveriam ficar felizes por não haver janelas na linha de frente das quais eles poderiam cair. Muitos dos conhecidos blogueiros de guerra do lado russo estão na linha de frente e vivenciam a guerra de perto, enquanto atendem a um público que só conhece a guerra de ouvir falar. Do último programa de propaganda com Solovyov, que de qualquer forma já reflete uma realidade alternativa. Pelo que vejo, isso irrita os blogueiros, pois na pátria a imagem da guerra é totalmente distorcida. Por isso, as pessoas têm visões diferentes sobre os combates e o sofrimento dos soldados. E em suas plataformas sociais, cada vez mais pedem que seus soldados continuem lutando e que não façam tanto drama. E por que eles ainda não venceram, enquanto nem sequer conhecem a situação real na linha de frente? E é exatamente esse tipo de coisa que os blogueiros mostram cada vez mais e de forma mais aberta, o que os torna impopulares e dá ao Kremlin uma oportunidade de ataque. Esse padrão é comum em sistemas autoritários durante a guerra. Quando os sucessos não acontecem ou erros militares de líderes impopulares se tornam conhecidos, o ecossistema de propaganda é limpo para impor disciplina. Isso não ajuda ninguém, porque se você elimina justamente aqueles que apontam os problemas, em vez de resolver os problemas, você acaba criando problemas para si mesmo. Também não adianta se outros canais de blogueiros de guerra forem bloqueados. Porque nas minhas pesquisas abrangentes, eu também me baseio em blogueiros russos e nas avaliações deles, principalmente naqueles que realmente retratam a situação na linha de frente. Isso sem mensagens de comemoração. 2 vídeos supostamente mostram, neste momento, uma explosão em um gasoduto perto de Omsk. O governador da região declarou que o incidente ocorreu em um trecho subterrâneo do ramal principal do gasoduto. Não há dados confirmados sobre a causa ou extensão do incidente. As equipes de resgate estão, como sempre, no local, e isso atrai um grande espetáculo, reunindo muitas pessoas nas proximidades. Possíveis consequências incluem queda de pressão e interrupções temporárias no fornecimento. E claro que isso vai sair caro de novo, com certeza. Sem censura, os vídeos estão no meu canal do Telegram. Você já conhece a reação do YouTube ao fogo. Na Procross também não há mudanças visíveis na cidade. Tudo está do jeito que tem estado nos últimos 4 dias. Praticamente nada mudou. Os russos não avançaram mais na área norte, mas estão cada vez mais tentando dominar a área sul aqui, e não em algum momento controlá-la completamente. Ainda há combates entre unidades russas e ucranianas no centro, o que está garantido mais a leste agora. Esta área aqui em Novoekonomizny agora também é dominada e controlada pelos russos. A localidade, pelo que eu sei, não está totalmente sob o controle deles. Ainda acontecem combates aqui. Eles ainda estão tentando alcançar Menorad por aqui pelo norte ou então por aqui pelo leste. O órgão ucraniano sobre prisioneiros de guerra afirma que a Rússia recrutou à força mais de 46 mil ucranianos de áreas ocupadas. Assim, cerca de 1 em cada 6 soldados russos capturados é, na verdade, ucraniano. Essa prática vai contra o direito internacional humanitário, especialmente a 4ª Convenção de Genebra. Ela proíbe o serviço militar obrigatório em territórios ocupados e aumenta tanto o número de vítimas entre a população civil quanto a complexidade de futuras trocas de prisioneiros.
Mas isso pode mudar em breve, já que recentemente relatei que os russos incorporaram os territórios ocupados ao Comando Militar do Sul. Isso significa que no futuro veremos uma mobilização de ucranianos pró-Rússia ou russos que migraram para os territórios ocupados. O canal Fighter Bomber, perto do Kremlin, relata ataque com mísseis a Voronezh e menciona de 3 a 6 projéteis balísticos, supostamente R-M, 2 ou de tipo desconhecido. Se isso for confirmado, seria o primeiro ataque balístico de longo alcance documentado desse tipo desde o início da guerra. A Ucrânia colabora com a Firepoint, fabricante dos Flamingos, no desenvolvimento de seus sistemas. São os mísseis balísticos FP-7 e FP-9 que podem se encaixar nesse perfil. Ainda não há comprovações independentes sobre a quantidade, o tipo e o padrão de impacto, mas, do ponto de vista militar, tal uso seria significativo. Ele testa a defesa antiaérea russa no interior, amplia o arsenal ucraniano além de mísseis de cruzeiro e drones, e força Moscou a deslocar meios de defesa da linha de frente para o interior. Até que haja verificação, a avaliação permanece provisória. Eu só incluí isso na análise porque Fighter Bomber é um canal russo extremamente confiável, principalmente quando se trata de ataques ao próprio território ou de perdas próprias. Um breve adendo sobre a situação. Cada vez mais canais estão relatando esse ataque, e há cada vez mais fotos e vídeos sobre isso. Elas são da região de Belgorod e Voronezh. Essas faixas no céu não são de um míssil balístico, mas sim da defesa antiaérea. Os russos confirmam o ataque mesmo assim e relatam que tudo foi abatido. Eles podem até estar certos, já que até agora só existem fotos e vídeos das medidas de defesa e também não há relatos de acertos. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Um agradecimento especial vai, como sempre, para a equipe Algoio, os membros do canal e, acima de tudo, para o Tenente Coronel Renique. E com isso, agradeço como sempre por ouvirem. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir e comentar, e até o próximo relatório de situação.